Graça e paz, meus queridos. Meus irmãos em Cristo, que está aí no Nordeste, toda parte do Brasil, eu mando meu abraço para todos vocês. Paulo Roberto, que não me esquece de mim. Um abraço para você, Paulo Roberto. E os demais irmãos, que são muitos, mas um abraço para todos vocês. E eu tenho uma palavra para vocês, que a vida eterna, o título é esse, a vida eterna não é para todos. Mas como, irmão Nilson, a vida eterna não é para todos? Não sou eu que estou dizendo isso. É esta palavra quem disse. Não adianta você achar que você está dentro de uma denominação. E essa denominação vai te levar você à vida eterna. Você acha que a igreja A, a igreja B, porque você está dentro da Assembleia. Você acha, porque hoje existe mais de 100 Assembleias. Quando falo Assembleia, você não tem nem como, mas está falando da minha Assembleia. Não. Existe aí dezenas e dezenas e dezenas de Assembleias. Em 1980 já havia 18 Assembleias de Deus. Hoje existe mais de 100 Assembleias de Deus. Porque a palavra Assembleia vem da palavra reunião. Um grupo reunido torna uma Assembleia. Você diz, mas eu aprendi lá, que lá na minha igreja tem doutrina. Lá o pastor ensina certinho dentro da Bíblia. Não, pelo contrário, eles não ensinam nada do que está dentro da Bíblia. Sabe o que é nada? Ele não ensina 1% do que está aqui dentro. Porque se eles ensinassem, eles não usavam mentira. Porque o que a gente vê dentro dessas denominações são mentira. Prometendo vida eterna, enquanto Jesus disse que muito, está lá no capítulo 22 de Mateus. Não me lembro bem o versículo, mas no capítulo 22 de Mateus, ele diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. No capítulo 7 de Mateus, versículo 21, ele diz, nem todos que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aqueles que fazem a vontade de Deus. E quem é que faz a vontade de Deus? É os que são separados, escolhidos. Antes da fundação do mundo, Deus já o escolheu, já o separou para herdar a vida eterna. Então não pense, porque você está dentro de uma denominação, você pertence à igreja A, à igreja B, à igreja C, que a minha igreja tem a doutrina. Lá eu dou dízimo, lá eu não passo nenhum dia sem cultuar, os dias da ceia, eu estou ali em consagração. Nasce um filho, eu levo meu filho para ser apresentado. E ali, eu estou ali cooperando com todos os trabalhos de evangelismo, distribuo o folheto, porque eu faço, você não está fazendo nada. Porque Deus não precisa de favor seu. Deus não precisa de nada seu. Se você é. Se você não é, pouco importa. Porque eu corri tanto. Eu fiz tanto, achei que estava fazendo tanto, 43 anos, dentro da denominação. Eu cheguei a um grau mais elevado. Achei que eu estava fazendo grandes coisas. Essas revistas da escola dominical. Eu quem escrevia. Eu quem ditava isso. Superintendente da escola dominical. Dava estudos para novos convertidos. Eu era especialista em dar curso de batismo. Eu fiz todas essas coisas. Cheguei a orar 100 horas. 100 horas de oração. Jejuei 50 horas sem tomar nem água. Quando eu conheci a graça, que eu olhei para este livro, no capítulo 9 de Romanos, e versículo 16, não é de quem quer, e nem de quem corre. É de quem eu quero, diz o Senhor.
Mas como? Então quer dizer que a gente que ora tanto, ora, e aqueles irmãos que pouco vêm nos cultos de oração, quase não participam dos cultos, vem lá uma vez ou outra, para Deus não importa. Se você for uma vez por ano na igreja, ou você for todo dia, para Deus não faz diferença nenhuma. Se você orar todo dia, o outro orar, você orar 10 horas por dia, o outro orar 1 minuto por dia, para Deus não importa. Deus não precisa do seu esforço. Você não precisa se esforçar, porque o que tinha que ser feito já foi feito. Cristo já fez tudo por nós. Nós acreditamos na graça. O que diz ali em Efésios 2, versículo 8, pela graça são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. No versículo 9 diz, não é por obra, não é porque você se esforça, mas é um dom de Deus, a salvação é um dom de Deus. Você já vem a esse mundo salvo. Quando você nasce, o apóstolo Paulo, na sua carta, Gálatas capítulo 1, versículo 15, ele diz, eu fui escolhido antes de eu nascer. Eu já fui separado e escolhido por Deus. E quem era Saulo? Um perseguidor. Perseguia o povo, espancava, aprovou a morte de Estevão. Estava lá naquele dia que Estevão foi apedrejado. Aonde tinha um povo ali servindo, ele ia lá, prendia, arrastava, espancava, se fosse possível ele até matava. E ele era um escolhido. O ladrão da cruz. Havia 2. Um já estava predestinado. Ele não passou pelo batismo. Ele não seguiu Jesus. Ele não participou de nada, nunca deu dízimo. Ladrão. E o que ele esperava ali era a morte. A única coisa que ele fez que ele reconheceu, mas a sua vida já estava determinada por Deus. Não foi decidida ali na hora. Por que que o outro não alcançou? Por que que o outro continuou criticando e zombando? Porque olhamos para 12 e 10, ali nós encontramos em Daniel, que ele diz que o ímpio não se converte. O ímpio pode ouvir, nós encontramos pessoas dentro dessas determinadas igrejas que são problemas. Estão ali dentro há tanto tempo e não tem transformação. E a Bíblia diz lá em 37 do Salmo, em versículo 38, que o ímpio desaparece como fumaça, ele vai desaparecer. Então não adianta. Então nem todos serão salvos. Nem todos herdarão a vida eterna. Quem vai herdar a vida eterna, irmão Nilson? Aqueles que têm o Espírito de Deus. Aquele que o Espírito de Deus está sobre ele. Romanos capítulo 8, versículo 9. Aquele que tem o Espírito de Deus, esse é de Deus. E olhando para o versículo de número 29 e 30 do mesmo capítulo, diz que nós fomos predestinados e fomos santificados antes de nós vir a este mundo. Deus já nos escolheu. Mas esse não. Por que que existe o trigo e o joio? O joio e o trigo. Por que que Deus colocou no jardim uma árvore do bem e do mal? Então essas duas coisas existem. A Bíblia diz lá no capítulo 16 de Provérbios, versículo 4, que Deus fez todas as coisas para si, até mesmo o ímpio, para o dia do mal, para o dia do juízo. Então nem todos serão libertos para a vida eterna. Nem todos alcançarão. Você aí que tem título de pastor, título de missionário, título aí de presbítero, de evangelista, título de diácono, título aí de bacharel de teologia. Quem diz que você vai herdar a vida eterna? Jesus diz que pelo fruto conhecerei a árvore.
Que fruto você tem? Você dá bom fruto? Você é um péssimo pai de família, um péssimo filho, um péssimo marido, um péssimo obreiro, um péssimo pastor, um péssimo presidente aí de convenção. Que fruto você tem? Pelo fruto, conheça a árvore. Você não tem fruto. Como você pode dizer que você vai herdar a vida eterna? A vida eterna é para aqueles que Deus já determinou antes da fundação do mundo. Porque nem todos têm o Espírito de Deus. Há muitos que têm o Espírito de vida. Isso é o fôlego de vida. Esse que tem o fôlego de vida simplesmente vai para a terra e desaparece como Adão. Adão tinha o fôlego de vida, o Espírito de vida, mas não era o Espírito de Deus. Então há muitos que têm o Espírito de vida, e esses que têm o Espírito de vida não herdarão a vida eterna. Vai herdar a vida eterna aqueles que têm o Espírito de Deus. Porque a própria Bíblia, no capítulo 8 de Romanos, versículo 16, que o Espírito Santo habita no nosso espírito. O Espírito Santo não habita na nossa carne, porque a carne para nada ela serve. João 6,63, a carne para nada ela serve. Mas o Espírito, ele é de Deus. Porque Hebreus capítulo 12, versículo 9, Deus ele é o Pai do Espírito. Deus não é o seu Pai carnal. Essa carne, ela vai para a terra e a terra destrói essa carne. Então fica você sabendo, se você não sabia, que nem todos herdarão a vida eterna. Só herda a vida eterna aqueles que já vêm esse mundo já para herdar a vida eterna. Ele já sai, ele já vem de Deus para um tempo determinado, como diz Hebreus capítulo 2, versículo 14, que o Espírito vem e se reveste de carne como Jesus. O Espírito de Jesus veio, se revestiu de carne no ventre de Maria. Assim também, esse Espírito vem no ventre de nossa mãe, se reveste de carne, passa por um tempo determinado, e essa carne volta para o pó e vira pó. Mas o Espírito retorna a Deus porque é de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. O Espírito volta a Deus. Se o Espírito é de Deus, e o pó, o corpo volta à terra, porque é da terra. Então nem todos têm o Espírito de Deus. Só herda a vida eterna aqueles que têm o Espírito de Deus. Não adianta a posição que você tem aí dentro da sua denominação. Você pode ser presidente de convenção, presidente do que você... eu tenho milhares de igrejas espalhadas, para Deus não importa. Tudo isso para Deus não é nada, porque Deus não habita nesse local. Deus não habitou nem mesmo no templo de Salomão. Atos 7, 47 e 48, nem mesmo no templo construído Salomão, Deus não habitou. Deus não habita nesses lugares. Então não adianta você pensar que você está fazendo grande coisa para Deus. Você não está fazendo nada. Porque você pode estar dentro de um terreiro de macumba, dentro de um saravá, centro espírita, igreja católica, onde quer que seja. Se seu espírito é de Deus, ele volta para Deus. Você pode estar na melhor igreja, você acha que é a melhor, a igreja mais importante. Você pode estar no pior lugar que você se acha. Dentro de qualquer lugar que você se acha o pior lugar, no fundo de uma prisão. Deus te tira você de lá, como tirou aquele ladrão da cruz e levou aquele ladrão para dar a vida eterna. Então, fique sabendo que não é a igreja, porque a igreja não salva ninguém. Porque nós viemos a este mundo com uma missão, mas o nosso espírito, se ele é de Deus, ele volta para Deus, porque em Filipenses capítulo 3, versículo 20, diz que a terra natal, o Espírito, ele tem a sua terra natal. Qual é a terra natal do Espírito? É o céu. Então ele volta para o céu. Mas isso é se o Espírito é de Deus. Mas se ele tem somente o fôlego de vida como um animal, o animal morre e acabou. Há muitos que vão morrer e vai deixar de existir, como diz ali
no capítulo 14 de Jó, versículo 10, que há muitos que morrem e deixam de existir. Deixa de existir, não existe mais. Tá? Morre e acabou, não existe mais. Então, não fique você aí pensando porque você tem um grau elevado, que você vai, porque tá julgando aquele, tal. Não importa aonde você estiver. Se você é de Deus, no dia que você descer à sepultura, o seu espírito é levado a Deus, porque o espírito é de Deus. O espírito não se contamina, por isso não se preocupa. Mas ele está dentro, ele pode estar onde estiver. O espírito não se contamina com prostituição, com feitiçaria, o espírito não se contamina com nada, porque o espírito, ele veio de Deus e ele volta para Deus. Agora, a sua carne, ela é impura, ela é imunda, então a sua carne, ela paga as consequências pelo que ela faz. Mas o seu espírito vive dentro de você como peixe de água salgada, que vive na água salgada e não se contamina. Se você gostou dessa mensagem, curte essa mensagem. Deixa aí o seu like. Curte essa mensagem, inscreva neste canal. Todos os dias estou trazendo nova mensagem para a nossa vida espiritual. Graça e paz para todos. Um bom domingo para todos. Dia 28 de maio. Bye, bye.